Olá, meus amigos, Pastor Doug Batchelor aqui. Queremos convidá-los de volta ao nosso estudo sobre a Grande Tribulação, mais especificamente verdades chocantes sobre a Grande Tribulação. Agora, se você lembrar da apresentação número 1, falamos sobre como as pessoas da Grande Tribulação normalmente pensam sobre este grande tempo de problemas no fim dos tempos. E isso é verdade, e essa será a nossa próxima apresentação. Mas quando Jesus, em Mateus 24, fala sobre a Grande Tribulação, ele está realmente falando sobre três eventos sobre os quais falamos da última vez. A queda de Jerusalém, uma grande tribulação que viria sobre a nação judaica, quando o templo foi destruído pelos romanos e os judeus foram espalhados por todo o Império Romano. Mas então, a outra segunda grande tribulação que muitas pessoas esquecem. Jesus prediz que há uma grande tribulação que virá sobre a igreja, historicamente ao longo da história, entre a primeira e a segunda vinda. Esse é o nosso assunto hoje. Em nossa apresentação final, estaremos falando sobre a grande tribulação que vem no fim dos tempos, que é sinônimo das 7 últimas pragas. Então vamos voltar um pouco e vamos ler alguns dos versículos que são a base para o que nós está falando sobre. Você lê em Mateus capítulo 24, deixe pegar isso aqui. Você, no versículo 15, portanto, quando você vira a abominação da desolação, que fala Daniel, o profeta, em pé no lugar santo, quem lê entenda, então deixe aqueles que estão na Judéia, fuja para as montanhas. Agora, isso é uma espécie de profecia dupla. Antes de tudo, ele estava dizendo à nação judaica que quando você vir Jerusalém cercada por exército romano, eles entrariam e desolariam o templo, e nós sabemos disso porque Lucas diz que quando você vê Jerusalém cercada por exércitos, deixe aqueles que estão na Judéia fugirem para as montanhas. Essa foi a primeira parte disso, mas a abominação da desolação foi realmente dupla. Primeiro você tem o poder liberado por Césares, que desolou o templo judeu e Israel literal. Então você tem um poder romano liderado por papas, que desolou o povo de Deus, Israel espiritual, ao longo da história, que será nosso estudo para esta apresentação. Agora, apenas lhe dei um pouco de história. Acabou sendo uma grande perseguição que ocorreu quando os judeus foram dispersos. Quando Jerusalém foi destruída, o diabo tentou destruir a igreja apenas de fora. E os cristãos foram mortos nos coliseus e dados aos leões, e diferentes imperadores como Nero e Diocleciano e Calígula perseguiram a igreja. Mas quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Então o diabo foi para o plano B. Se você não pode destruir a igreja por fora, faça isso por dentro. Veio um imperador chamado Constantino, também chamado de Constantino o Grande. Ele estava travando batalhas, tentando ganhar a autoridade suprema de Roma. Ele pensou, aqui estamos lutando contra os cristãos. Eles realmente se machucam. A sua mãe Catarine se converteu ao cristianismo, e então ele basicamente legalizou o cristianismo. Ele alegou que viu um sinal da cruz nos céus antes de ter essa batalha na Ponte Maximiliana. Ele disse: agora devemos conquistar sob o sinal da cruz. Até ele ordenou o seu exército que marchasse pelo rio Tibre, em Roma, e disse que agora todos vocês são batizados. Bem, isso causou um problema real. Vocês tinham todos esses soldados pagãos romanos que adoravam todos os deuses greco-romanos. Eles marcharam pelo rio Tibre, e eles foram pagãos, e eles surgiram pagãos molhados. Mas agora eles estão sendo informados que são cristãos, e de repente você viu algo acontecer com a igreja que foi realmente trágico. Você tem a fusão agora do cristianismo e as religiões grega e romana. Um grande compromisso veio com o grande Constantino. Roma estava cheia de ídolos, de Júpiter, Mercúrio, e Diana, e Vênus. E eles disseram: o que fazemos com nossas estátuas? Bem, alguns dos cristãos disseram que a idolatria é proibida, você tem que destruí-los. Então, não podemos fazer isso. Ganharemos mais pagãos se apenas renomearmos com nomes cristãos. Vamos chamá-los de Pedro, João, Lucas, Maria, e de repente a idolatria, quase da noite para o dia, veio para a igreja cristã. Agora, muitos cristãos resistiram a essas coisas, e houve um período de cerca de 200 anos em que houve um grande abalo, desde a época de Constantino até a época de Justiniano. Mas apenas para lhe dar uma ideia de algumas das coisas que vieram na igreja durante esse tempo, por volta de 500 depois de Cristo, a igreja se tornou uma instituição governamental. E houve muito comprometimento da religião. Os cristãos bíblicos tiveram problemas reais com ela. Os protestantes não começaram com Martinho Lutero ou John Hus. Os protestantes começaram já em 300, 400 depois de Cristo, protestando contra o compromisso na igreja cristã. Aqui estão 10 pontos altos que os cristãos bíblicos, cristãos estavam protestando contra o que a igreja estava fazendo durante
Desta vez a Bíblia ensina que não devemos nos curvar a estátuas. Mas a Igreja de Roma e posteriormente a Igreja Católica Romana disse que você pode se curvar a estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. Bem, a Igreja Romana começou a ensinar que Maria não tinha pecado e eles começaram a deificar Maria. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, 1 Timóteo 2,5. Bem, a Igreja Romana começou a dizer que Maria é co-mediadora com Cristo. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu o seu sacrifício na cruz de uma vez por todas. Bem, a Igreja Romana começou a ensinar que o padre oferece Cristo no altar toda vez que celebra a missa. A Bíblia ensina que todos os cristãos devem ser santos e sacerdotes. Bem, a Igreja Católica ensinava que os santos e os padres são um elenco especial dentro da comunidade cristã e os crentes mortos deveriam ser adorados como santos. No número 6, a Bíblia ensina que todos os cristãos devem saber que eles têm a vida eterna. 1 João 5,13. A Igreja Romana estava ensinando que todos os cristãos não podem e não devem saber que eles têm a vida eterna. Ponto 7. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. Bem, é claro que a Igreja Romana ensina que você deve chamar os padres e o Papa pai. Ponto número 8. A Bíblia ensina a não orar em vão repetição. Jesus disse em Mateus 6, versículo 7, a Igreja Romana estava ensinando que se você quer perdão, você confessa seus pecados aos padres e você repete Pai Nosso ou Ave Maria várias vezes. E a Bíblia disse que isso não deveria ser feito. E ponto 9, que acabamos de tocar, a Bíblia ensina que confessar seus pecados a Deus, pois só Deus pode perdoar os pecados. Isaías 43, 25, Lucas 5, 24. A Igreja Católica Romana diz que você deve confessar seus pecados aos sacerdotes para perdão. O ponto número 10, e isso não é tudo, mas esses são os 10 pontos principais que a Bíblia ensina antes do batismo, que uma pessoa deve ser ensinada o evangelho de arrependimento de seus pecados, de obedecer os mandamentos de Deus e crer e arrepender. Isso em Mateus capítulo 28, verso 19. A Igreja Romana ensina que as crianças devem ser batizadas e, se morrerem, antes serão enviadas para o inferno. Os ensinamentos do limbo, do purgatório e orações pelos mortos não estão em nenhum lugar das Escrituras, mas são relíquias do paganismo. É disso que Jesus estava falando quando disse, até mesmo para os líderes de sua época, vocês têm uma ótima maneira de anular a palavra de Deus para observar sua tradição. Você deixou de lado os mandamentos de Deus para que vocês pudessem observar bem sua tradição. Quando a igreja se levantou, apareceu um imperador chamado Justiniano. E ele pensou que iríamos resolver isso de vez por todas. O cristianismo agora era a religião oficial e a igreja organizada se fez todas essas concessões em Roma, mais tarde conhecida como Igreja Católica Romana. Em 538, houve uma grande mudança que ocorreu. Justiniano, o imperador romano, mudou a capital de Roma para Constantinopla e fez do bispo de Roma o líder supremo da igreja. E basicamente deu a ele um exército com o propósito de corrigir hereges. Agora a data é 538. Neste ponto houve uma grande tribulação que veio sobre a igreja. Os cristãos basicamente tiveram que ir para a clandestinidade por um longo tempo, onde a igreja de Roma, a igreja visível, era uma igreja de grande compromisso com o paganismo. Deixe-me ler um pouco disso. O dragão deu à besta seu trono de poder e grande autoridade, basicamente o dragão do poder romano liderado por Césares. Deu seu ofício em Roma para a igreja. E é por isso que você leu em Apocalipse capítulo 17, que diz que a mulher que você viu é aquela cidade que governa os reis da terra, que fica entre 7 colinas, uma mulher entre 7 colinas, descrevendo o que aconteceu com a igreja. Ela se tornou infiel e se tornou um poder perseguidor. Há um grande tempo de angústia que veio sobre o povo de Deus. Um código que entrou em vigor em 538 colocou o Papa como chefe formal da cristandade, ordenou que todos os grupos cristãos se submetessem à sua autoridade e deu a ele poder civil e vida e morte sobre hereges. O Papa recebeu um exército e os cristãos bíblicos tiveram que fugir para o deserto. Parece familiar e foi basicamente o que aconteceu durante esse período sob Justiniano. Você pode ler em Apocalipse 12, 6. Uma mulher na profecia bíblica é uma igreja que fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para que ela se alimentasse. Agora este período de tempo vai aparecer várias vezes, por 1260 dias. Então este tempo da grande perseguição papal se estende por 1260 dias, mas um dia na profecia é um ano. Existem cerca de 4 versículos diferentes que nos dizem isso na Bíblia, que quando você está estudando profecias do tempo, você aplica um dia por anos. Eles simplesmente vão dar certo, faz sentido.
de 538. Se você for para 1798, você tem 1260 anos de poder ininterrupto, onde a Igreja Romana governava as divisões de Roma. Você tem aquelas 12 cabeças da besta, você leu sobre Revelação, os 10 dedos do pé da imagem de Daniel, capítulo 2. Por 1260 anos, você já jogou xadrez pelo rei, pela rainha, a um bispo. Em ambos os lados, eles controlavam os estados da Europa, que era o bastião do cristianismo lá naquela época, e os verdadeiros cristãos meio que tiveram que fugir para o deserto. Então continua dizendo, pelo decreto que o imperador Justiniano emitiu para unir todos os homens em uma fé, quer judeus, gentios ou cristãos, como não fizeram no prazo de 3 meses, abraçaram a fé católica, professa, foram declarados infames e, como tal, excluídos de todos os empregos civis e militares, incapazes de deixar qualquer coisa por testamento de suas propriedades, foi confiscado, sejam reis ou pessoas. Muitos, no entanto, resistiram a eles, e contra aqueles que o edito imperial foi executado com maior rigor, grande número de verdadeiros cristãos bíblicos foram expulsos de suas habitações com suas esposas e filhos despojados e nus. Outros, desumanamente, massacrados pelos camponeses católicos ou pelo soldado que guardava as passagens. Isso é da história da ascensão do espírito do racionalismo na Europa. Você pode ler do historiador britânico Sir William Edward Lake que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade. Não será questionada por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. Alguém já existiu para a Europa e você visitou as masmorras sobre a Igreja Karen? E eu estava na Espanha, e você pode dar a eles alguns pesos e eles te levarão e te mostrarão os instrumentos de tortura da Grande Inquisição que aconteceu na Espanha, em Portugal, pela Europa e até veio para as Américas, onde, se você não seguisse o que a igreja dizia, havia uma grande perseguição. Durante esse tempo, a verdadeira igreja teve que ir para a clandestinidade. Agora, qual foi o período de tempo? 1260 dias. Veja, isso apenas diz em Apocalipse 12, verso 6. Deixe-me ler novamente que a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que alimentasse. Ela estava sendo alimentada 1260 dias. Você se lembra? Elias fugiu para o deserto durante uma fome. 3 anos e meio. Um ano judeu é de 360 dias. Um calendário lunar tem 42 meses. E 3 anos e meio é a única maneira de conseguir isso. Um mês de 30 dias. Então, aqui você tem 1260 dias, onde há uma fome espiritual na Europa, da mesma forma que Elias foi perseguido e levado para o deserto, e Deus o alimentou lá. A igreja foi levada para o deserto durante esse tempo, e Deus preparou um lugar. Muitos dos verdadeiros cristãos fugiram para uma fortaleza na montanha. Você percebe que, se estendendo da França ao norte da Itália, Suíça, você chega aos Pirineus, até a Eslovênia, no sul da Alemanha, há um bastião de montanhas chamado Alpes. E durante esse tempo de grande perseguição, os verdadeiros cristãos fugiram para as montanhas, como os mares de Aden. Na verdade, o Papa Francisco emitiu recentemente um pedido de desculpas aos valdenses pela forma como a Igreja Católica os perseguiu, e os valdenses não aceitaram. Eu não sei se você pesquisou e você pode ver por si mesmo. Pegou os albigenses, os hussitas e os verdadeiros cristãos foram levados para as colinas e Deus os alimentou com a palavra de Deus nesse período de tempo. Não está apenas na revelação. Veja em Daniel capítulo 8, verso 12, fala sobre o poder da besta que lançaria a verdade por terra. Eles se afastaram das escrituras e combinaram com o paganismo. É o que o antigo Israel fez. Misturou o cristianismo, ou misturou a religião de Jeová com o paganismo. Quanto tempo isso aconteceria? Veja em Daniel 12, verso 7. Deve ser por um tempo. Então, 2 é a divisão, ou metade disso, 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, você teria uma perseguição. Veja em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mesma coisa. Será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo foram completamente destruídos e serão espalhados e dispersos em todos os lugares. Olha Apocalipse 11, versículo 2 e 3, e eles são as 2 testemunhas da palavra de Deus. Essa é a lei e o profeta. Algumas pessoas dizem que é Moisés e Elias, mas Moisés e Elias representam a lei e os profetas, a palavra de Deus. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo é 42? 42 meses são 1260 dias, 3 anos e meio. Mesmo período, é um tempo de perseguição e resistência.
Quanto tempo Jesus ensinou? 3 anos e meio. Veja, 3,5 é metade de 7, o número perfeito de Deus cortado ao meio. E então representa um tempo de perseguição, tribulação, resistência. Jesus foi executado no final daqueles 3 anos e meio, período de ensino, e você tem um período de 3 anos e meio na história, um tempo profético. Então encontramos o ponto de partida. A propósito, deixe-me também ler para você Apocalipse 12, 13 a 16. Então, quando o dragão viu que ele foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher. Esta é a verdadeira igreja de Deus, que deu à luz o filho varão, Cristo. Mas a mulher recebeu 2 asas de uma águia. Águias voam no alto das montanhas para que ela pudesse voar para o deserto, onde ela é alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo da presença da serpente. Então a serpente vomitou água sobre sua boca, como um dilúvio atrás da mulher, para que pudesse fazer o que fosse arrebatada pelo dilúvio. Daniel fala, o fim de Jerusalém seria como um dilúvio de exércitos. Veio para perseguir Jerusalém, e agora a igreja enviou um dilúvio contra o povo de Deus para que eles fossem levados. Mas a terra ajudou a mulher, a terra abriu sua boca e engoliu a inundação que o dragão vomitou de sua boca. Sempre que eles tentavam entrar na fortaleza montanhosa dos Alpes, as pessoas eram protegidas pelas passagens e colinas lá em cima. Então você tem esse período de tempo que começa em 538, se você for 1260 anos, são 3 anos proféticos e meio. De 538 chega a 1798. O que aconteceu lá? Bem interessante, é chamado de Revolução Francesa. E Napoleão assumiu o comando da Europa e Roma. Ele enviou seu imperador Berthier em 1798 e tomou o Papa cativo, e onde morreu em cativeiro, acabando com a liderança política da Igreja Católica sobre a Europa. E aqui está o que diz, aqui a Revolução Francesa, que logo levou à captura e exílio do Papa em 1798. Código Justiniano, centrado na religião que durou por 1260 anos, foi substituído por um código napoleônico secular. O general Berthier declarou Roma uma república independente e consequência de todas as outras autorizações temporais emanada do antigo governo do Papa foi suprimida e não exercerá mais nenhuma função que vem da Constituição da República Romana. Então foi exatamente isso que aconteceu. Há essa grande perseguição. Eles acreditam que algo entre 30 e 50 milhões de cristãos e judeus foram mortos durante esse tempo de grande perseguição na história. Então, outra coisa interessante, eu vou concluir com isso, que marca o fim daquele período. Jesus disse, logo após a tribulação daqueles dias, falando sobre a tribulação histórica da igreja, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Em Lucas, Jesus coloca dessa forma, Lucas 21, versículo 11, e haverá grandes terremotos em vários lugares, com fome e pestilência, e eles serão sinais terríveis nos céus. Bem, você sabe, acho interessante que, historicamente, logo após esta era de grande perseguição, você teve o que chamaram o Grande Terremoto de Lisboa. Houve um grande terremoto e foi em 1755. Aliás, o terremoto de Lisboa é considerado um dos terremotos mais mortíferos da história. 50 mil pessoas até acreditam que morreram naquele terremoto e foi sentido a centenas de quilômetros do norte da África até a Europa. Então você tem o misterioso dia escuro, que ocorreu em 19 de maio de 1780, embora fosse um lindo dia sem nuvens. De repente, no final da manhã, o céu começou a ficar cada vez mais escuro até que não pudessem ver, senão a luz de vela no meio-dia. Os historiadores não podem identificar nenhum incêndio florestal, vulcões, eclipses, meteoros, qualquer coisa que pudesse bloquear o sol, mas na costa leste as pessoas pensaram que este é o dia do Senhor. E quando a lua apareceu aquela noite estava vermelha como sangue. Então você teve o grande terremoto, você teve o grande dia escuro na história, então você teve as estrelas caindo do céu, teve grande chuva de estrelas em 13 de novembro de 1883. Foi a mais impressionante de acordo com a história. Eles não tinham fotos dela. A exibição mais impressionante da chuva parecia que todo o céu estava caindo do céu. Por muitas horas, a maior parte da noite, foi isso, grande chuva de meteoros. E eles chamam de noite em que as estrelas caíram. É por isso que é interessante você ler em Apocalipse capítulo 6, verso 12, falando sobre seguir a grande perseguição, os santos de Deus sob a cena do altar
quanto tempo nosso sangue foi derramado. Então diz logo aqui, Apocalipse 6:12, eu olhei e ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, como o terremoto de Lisboa. O sol ficou negro, a lua ficou como sangue, as estrelas caíram do céu. Então essas coisas acontecerão novamente em rápida sucessão na segunda vinda, após a grande tribulação. Mas você também vê uma grande tribulação que foi profetizada na história, e todas essas coisas aconteceram. Então a primeira fase da grande tribulação, a queda de Jerusalém, a perseguição dos judeus espalhados pelo mundo. A fase 2 da grande tribulação é o que aconteceu historicamente durante esta grande perseguição papal, que ocorreu de 538 a 1798. Agora estamos nos movendo para o que está no futuro, a grande perseguição, a grande tribulação dos últimos dias. As 7 últimas pragas. Vamos falar sobre isso em nossa próxima apresentação. Amigos, se vocês são abençoados por esses estudos, espero que cliquem em curtir e vocês vão compartilhar isso com os amigos. Fazendo isso, você realmente ajuda a compartilhar o Evangelho. Então, por favor, clique lá e fique atento para o nosso próximo estudo.